Boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos, que possamos passar aqui com essa tarde maravilhosa, chuvosa, né? Aproveitarmos o máximo possível, deixarmos todas essas dificuldades lá na rua e ficarmos somente aqui dentro, aproveitando o que a nossa irmã Cristina vai nos trazer. E como sempre, vamos fazer a nossa prece de abertura. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, à espiritualidade maior, para que possamos estar realmente abertos e para ao estudo que a irmã Cristina vai nos trazer, para que possamos colocá-los no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito, e possamos sempre, cada vez mais, aprender e colocá-los em prática. Ilumina também a nossa irmã Cristina, para que ela seja feliz no que ela vai colocar para nós hoje. Que tenhamos então todos uma boa tarde, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos falar no item 14 e 15, Instruções dos Espíritos. Então eu sempre gosto de ler um pedacinho. Item 14, Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tens um dos ensinos de Jesus, que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar o coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em sua aspiração, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos depara sempre. E ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. Serás brando e humilde coração, sem medir a mansedumem. Fará, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Então, essa lição nos dá, meus queridos irmãos, a necessidade do perdão. O perdão é comparado com a prece, né? O perdão, ele se faz necessário nas pequenas coisas, tanto nas coisas mais ostensivas. Quando nós passamos a nossa existência, a nossa vida, né, todos nós já temos uma certa idade, uma certa caminhada. E quantos percalços nós passamos, quantas dificuldades, limitações. E quantas vezes nós temos mágoa, ressentimento, não é verdade? Revolta, né? Aquela cólera guardada por dentro, quando a gente olha a criatura que nos fez alguma coisa, mexe com as nossas emoções. Então, quando nós temos o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, que ele compilou, nos fala sobre o perdão. Nos mostra a necessidade do esquecimento. E aí nós começamos a nos deparar com situações que nós vivenciamos, que ainda às vezes nós guardamos, remoemos, que nós cristalizamos, né? Nós temos que ter consciência que nós cristalizamos a nossa mente as mágoas, os ressentimentos. Esses sentimentos que nos perturbam, que nos desequilibram, que não nos deixam esquecer que quando nós guardamos rancor, mágoa e desequilíbrio, nós abrimos campo espiritual para que aqueles espíritos que querem se aproveitar da situação,
Mesmo que ela não seja uma situação ostensiva, grave, seja uma pequena rusga, uma pequena dificuldade, eles se aproveitam para entrar e fazer a bagunça. Eles são os espíritos que querem bagunçar com a nossa vida, por N motivos, por não gostar de nós, por aqueles brincalhões que andam por aí, né? Eu vou me aproveitar ali do fulano e está ali, ó, se incomodando, eu vou ali a fomentar a briga. E quando vê, nós estamos sendo conduzidos como marionete pelas mãos dos espíritos. E quando a gente tem esse conhecimento desse evangelho, que é uma vida que nos mostra para nós poder puxar o freio de mão, como diz as pessoas que dirigem, né? Buscar sintonizar melhor com outra realidade, nós começamos a buscar não deixar aquela influência, aquela dificuldade permanecer por muito tempo. Porque nós lembramos da lição de Jesus. Jesus veio no mundo para ensinar o amor. O amor, a caridade, a fraternidade, a indulgência. E quando nós temos esses sentimentos trabalhados em nós estamos sintonizando com a espiritualidade de amor. E esses espíritos nos ajudam para que nós possamos galgar condições melhores de entendimento, de compreensão. Nós temos que ter isso sedimentado na nossa vida. Quando nós começamos a caminhar contrário à mágoa, ao ressentimento, procurar, aconteceu aquilo, vou perdoar, vou esquecer, né? Vou deixar passar, não vão deixar me atingir, porque a gente tem que procurar não deixar as situações negativas nos atingir, porque faz mal para nós, nos deixa em desequilíbrio, em desarmonia. E quando nós começamos a pensar assim, o que acontece? O plano espiritual de amor, os espíritos, né, que querem nos ajudar, abrindo parênteses, nós temos irmãos que nos amam, da espiritualidade, que torce aqui para que aqui nós estejamos em condições melhores, equilíbrio mental, harmonizados, asserenados, né? E quando nós começamos a fazer o contrário, começamos a buscar esse evangelho, fez isso, deixa passar. O problema é do outro. Se o outro não quer me perdoar, o problema é dele. Ele um dia vai ter que parar e repensar. Se não for nessa vida, na outra. Né? Então, a outra vida vai nos dar chance de reencontrar o nosso algoz para refazer a caminhada. Não pensamos que nada fica por acaso. Precisamos, às vezes, nós dentro do lar temos dificuldade com aquele companheiro, não esquecemos que nós vamos ter que retornar com aquele companheiro, refazer, às vezes, o equilíbrio daquelas atitudes, daquela relação. Precisamos. A família não é por acaso que caiu em paraquedas para nós. São espíritos que nós somos devedores ou vice-versa. Aquele filho, aquela filha, aquele neto, aquela neta, né? Nós combinamos na espiritualidade. Eu vou voltar, eu vou a fulano, esse vai ser casar comigo, nós lá vamos receber o fulano como um filho, para nós refazer a caminhada. E o Missionários da Luz, que é o livro de André Luiz, nos coloca bem assim, a vida de seres do mundo. Nos mostra toda uma relação, tudo o que aconteceu e tudo que foi necessário para refazer a caminhada. Então nós estamos aqui no planeta Terra para refazer. Não é para passeio, não é para brincar, não é oba-oba, que muitos pensam, aproveitar a vida. Não, nós viemos para crescer, para ser criaturas melhores. E nós temos um livro aqui que é muito, que ele nos dá, e diz assim, de acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Devemos perdoar infinitamente, pois não há limite para o perdão. Ao dizer que devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus ensina a não contar as ofensas recebidas e nem os perdões concedidos. Então vejam, a gente não deve contar, eu perdoei o fulano 3, 4 vezes.
Não existe o porquê. Existe a nossa melhora, a nossa vontade de ajudar o outro, né? Quando nós enxergamos que o outro que está junto a nós está dodói, está doente, espiritualmente, ele vai através da nossa peça. E nós também temos que lembrar, quando nós passamos por situações difíceis, nós temos que orar para aquele que não gosta de nós, por aquele que nos ofendeu. Pedir ao Pai que possa levar para essa criatura a força, a coragem, um erguimento das suas emoções, do seu equilíbrio. Nós temos um dever de orar uns pelos outros, nos ajudar. E quando o outro tem dificuldade, é dever de orar pelo outro. Aquele pode nos odiar, mas quando nós temos conhecimento do Evangelho, nós temos que orar. Nós temos que pedir pelo outro, não é? O perdão faz parte das leis de Deus? Certamente, o perdão faz parte da lei do amor, de tal modo que se não perdoarmos ao nosso próximo, também não seremos perdoados. Então veja só, se eu não perdoar, bater pé, eu não vou perdoar, me fez aquilo, agiu assim. Não podemos esquecer que os espíritos da espiritualidade, as caravanas de amor, aqueles espíritos de amor estão assistindo a tudo. Aquele mentor, aquele guia espiritual, que em outros segmentos religiosos diz anjo, esse espírito que veio com a incumbência, quando nós reencarnamos, está próximo de nós, ele ouve, né? Nós precisamos. Como é que nós vamos querer o perdão de Deus se nós não perdoamos o próximo? Né? E tudo está ligado com uma coisa a outra, um sentimento a outro. Como é que eu vou, né, não perdoar o outro querendo o perdão? A gente se engana muitas vezes, a gente pragueja, a gente diz palavras grosseiras para o outro em pensamento. Por isso que eu disse, nós temos que limpar o nosso campo mental. O pensamento é vida. Eu posso não falar, mas a mente, ela tem um poder, a mente. No momento que eu pensei, sintonizei. Isso que nós temos que ter bem claro conosco. Então, por isso que eu falei, eu pensei, julguei, condenei, os espíritos que querem prejudicar-me, vai se aproveitar dessa minha brecha de momento de desequilíbrio. Eu gosto sempre de dizer, eu sempre gosto assim de falar, que nós que somos mães, vós, tia, fizemos a tutela de uma criança ou de um jovem, né, um adolescente, jovem, que quando nós irradiamos raiva, energia negativa contra o outro, e esse outro não tiver com as companhias muito legal, né? E essas companhias dizem, está mexendo com o meu comparsa? Então tu vai ver agora. Aí que vem a obsessão. Como a gente tem que ter um cuidado com os pensamentos, atitudes. Quando a gente não está bem, a gente vibra contra o outro, e o outro não tem mais companhia muito boa, por N motivos, aquela companhia espiritual diz, tu vai ver só, e vai para cima da gente com toda a força. E não nos atinge por algum motivo, que a gente orou, que a gente buscou se refazer aquele momento de ira, de raiva, mas o nosso filho, a nossa filha, que são espíritos abertos ainda espiritualmente, o adolescente que está com toda aquela energia, às vezes fica respingado pelas nossas vibrações negativas. E como as coisas são sutis, como as coisas vão acontecendo. Por que não dorme o fulano? Às vezes é pela nossa energia, pelo pai e pela mãe.
né? Aí eu digo, meu pequeno está dormindo, vai conversa com um, conversa com o outro, e a criança acorda com pesadelo, né? E às vezes, por quê? Porque a energia não é muito boa, porque os pais estão se permitindo adentrar por lá, para dentro do seu lar. Mentes desequilibradas. Tem toda essa situação. Aqui no item 15, aí diz assim, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tem de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então, às vezes a gente diz, eu não vou perdoar fulano, ele me fez isso, me agiu assim. Quem somos nós para não perdoar? Nós viemos de uma caminhada, de experiência há milhares de anos, lá atrás do nosso pretérito. Quantas coisas já fizemos equivocadamente, erradamente, não é verdade? Como nós não podemos perdoar aquele inimigo, aquela criatura que por motivo de estar doente espiritualmente, estar em desequilíbrio, que está em desarmonia, não gosta de ti, que a gente não pode querer. Uma das coisas que eu aprendi na vida, e vou passar para vocês. Nem todo mundo gosta da gente. E não podemos querer que todos gostem de nós. Olhar o irmão e aceitá-lo, mas não pedir que o outro tenha dê só coisas negativas na vida da pessoa. Né? Vamos orar por aquele que não gosta de nós. Vamos pedir perdão se alguma coisa lá no pretérito nós causamos a essa criatura. E aquele amigo que no caminhar da nossa experiência, da vida, se distanciou de nós. E que não é mais aquele amigo que nós esperávamos. Mas não tem problema, vamos orar por aquele amigo. Porque eu acho que o amor verdadeiro, ele não termina. Ele perdura. Mesmo que aquele amigo se perdeu na estrada, na nossa caminhada, por N motivos. Mas nós devemos amá-lo, continuar a amá-lo, continuar orando, continuar firmes de querer o melhor para este amigo. Como é importante a gente não guardar mágoa, não guardar ressentimento, meus irmãos. E aqui nós diz no item 4, como devemos agir para aplicar esse ensinamento em nossa vida, o perdão, né? Perdoando sempre. Sendo indulgente, caridosos, generosos, pródigos, em amor ao próximo. E tudo quanto fizerdes, Deus os concederá em dobro. Então vocês vejam o benefício que nós temos. E como a energia que fica ao nosso redor, em volta de nós, vai se tornar mais clara, menos escura, nós vamos ficar mais iluminados quando nós perdoamos. Então nós temos que perdoar sempre. Esse capítulo 10, Bem-aventurados e misericordiosos, é um capítulo que eu gosto muito. Então, ele faz com que nós busquemos de vez em quando de reler. Vamos, de vez em quando, dar uma olhada nele, para ver se nós não estamos dando uma abertura não muito positiva na nossa vida com os nossos irmãos encaminhada. Precisamos estar unidos em pensamento. Nesse momento que a Terra está passando tantas dores, tantas aflições, o que nós devemos fazer nesse momento, meus irmãos? Orar. Orar um pelos outros. Pedir por aqueles que cometem atrocidades. Pedir por esses irmãos que estão doentes,
por situações que a gente fica sabendo, orar por aquele que acionou contra a lei de Deus uma situação negativa. Mas Deus ama esse irmão. Deus vai esperar esse irmão que um dia ele vai retornar e vai recomeçar a sua caminhada. Eu tenho uma parábola que eu amo muito, do filho pródigo. Nós somos um filho pródigo. Nós fomos convidados a vir a esse planeta Terra para experienciar, para aprender, para perdoar, para amar, para conhecer, conviver com aqueles que nós convivemos. Às vezes nós caímos, tombamos nas dificuldades, porque a vida está aí. O mundo nos atrai. As coisas do passado chegam por nós, mas nós levantamos, limpamos o joelho e prosseguimos. E vai chegar um momento das nossas experiências que nós não vamos precisar mais. Nós vamos chegar na casa do Pai, como filho pródigo, e vamos nos abraçar e ele dizer: Pai, perdoa-me, estou aqui, retornando da batalha. E existe a batalha lá fora. Existe a guerra, infelizmente, está acontecendo. Mas existe a batalha interior de cada um de nós. Temos que lutar contra as nossas dificuldades. É com nós que nós temos que ver as dificuldades. Não com o outro, como o outro é, como o outro age, como o outro faz. Não, eu tenho que ver, eu, Cristina, tenho que ver como eu sou. Eu ainda estou errada em situações, agindo errado, eu tenho que me policiar, eu tenho que me fortalecer. Eu errei ali, eu tenho que pedir perdão. Eu não posso olhar o outro como o outro mesmo. Eu seja melhor que o outro, ninguém é melhor que o outro, porque somos filhos de Deus, criação de Deus, estamos aqui para crescer, todos juntos, cada um no seu cadinho, dentro das suas necessidades. Então você vê, a misericórdia de Deus é maravilhosa. Ele nos ama tanto que nos oportuniza esses momentos de reflexão e esse livro, o Evangelho, que dizem os médiuns que têm evidência, quando abrem o Evangelho, sai luz. Porque Jesus trouxe essas lições para nós, de ensinamento, de crescimento. E Ele nos abastece a nossa intimidade, a nossa vida. Mesmo que estivemos dentro da dificuldade maior, nunca desistir do Evangelho, nunca desistir de perdoar, nunca desistir de amar, nunca desistir de ser indulgente e nunca deixar de ser simples e humilde. Mesmo que ainda não sejamos simples e humildes, mas tentar treinar essa humildade, essa simplicidade que nós não temos, meus queridos irmãos. Que possamos hoje sair daqui envolvidos em paz, em harmonia, em equilíbrio. E aqui diz para nós, tem mais uma. E se a ofensa for muito grave, que atitude devemos tomar? Mais do que nunca devemos perdoar, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Nenhum mérito existe em relevar os agravos de nosso irmão, se não passa de fatos irrelevantes. Então, meus irmãos, é possível perdoar alguém e alegrar-se por algum mal que lhe adesenha? Isso eu já ouvi falar. Eu perdoo. Mas é lá adiante vai se dar mal. A gente já ouviu essa palavra, essa frase, mais ou menos, em alguma situação. Quase todos, eu acho, né? E o que os Espíritos nos respondem? Nesse caso, não há perdão verdadeiro, pois quem assim age, guarda rancor do próximo, alimenta no coração sentimento de vingança. Perdão é ato de amor, por isso quem perdoa alguém sinceramente não pode regozijar-se com seus sofrimentos. Qual o verdadeiro perdão? Aquele que lança um véu sobre o passado, esquece as mágoas, elimina as queixas, possibilitando uma convivência fraterna. Então, meus irmãos, vejam só, tudo depende de nós. Nós fomos criados para ser felizes. E às vezes a infelicidade bate na nossa porta porque nós não nos permitimos.
Então vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos ser mais amigos, companheiros uns dos outros, dentro do lar, lá fora com os colegas, nos templos de oração e nunca esquecer. Vamos sintonizar com o Senhor da vida. Vamos buscar prece. Vamos nos recolher com um cantinho que mais nós nos sentimos bem e vamos conversar com esse Pai. Dizer para esse Pai que nós queremos ser melhor. Dizer para esse Pai que nós queremos aprender a amar. Vamos dizer para esse Pai, obrigado por nós existirmos, por estarmos aqui aprendendo. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos. Muita paz.